Um bom dia a todos. Essa apresentação me fez sentir um popstar. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiquei muito contente de saber que o Baccelli é palmeirense, que eu também sou. E quero dizer que o Palmeiras é o time mais espírita do Brasil. Primeiro porque a gente está na segunda divisão para exercitar a humildade. As cores são o verde da esperança e o branco da luz. E nós contratamos Allan Kardec agora para o nosso ataque. Vamos direto para o céu, né? Muito bem. O tema é um tema que parece bem simples, mas na verdade ele traz muita coisa por trás dele, vários conceitos, e a gente vai procurar passar por esses conceitos de uma maneira o mais tranquila possível, nem muito superficialmente, nem também falando demais sobre cada tema para a gente não se perder, né? Então eu dividi a minha apresentação em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar dos conceitos gerais. Vamos dar uma base inicial para algumas coisas que eu acho que às vezes a gente sabe, mas não sabe, né? A gente sabe, mas acaba que no nosso dia a dia, na hora que a gente está vivendo o nosso cotidiano, a gente acaba não aplicando aquele conceito que a gente sabe que existe e se perde um pouco na coerência, porque aquilo que a gente acredita acaba não sendo aquilo que a gente faz, né? Então, a primeira coisa que eu acho fundamental a gente discutir é o conceito de saúde, né? O que é saúde? Então, se a gente quer saber o que é saúde, a gente vai na Organização Mundial de Saúde e a gente encontra lá no site que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito e completo bem-estar biopsicossocial. Essa definição ela foi feita em 1946 e é ainda a definição que está vigorando para a Organização Mundial de Saúde. Já existem algumas solicitações de alteração, a gente vai discutir elas daqui a pouquinho. Mas eu queria parar um pouquinho nesse assunto, nessa definição, para perguntar para vocês, vocês acham que os nossos sistemas de saúde, eu digo nossos, porque eu falo no mundo inteiro, você acha que algum dos sistemas de saúde que estão vigentes hoje no nosso planeta leva em consideração essas três porções do ser humano? Não leva, né? Quando você vai fazer medicina, e você, como médico, primordialmente, a sua função é promover a saúde das pessoas, você vai fazer um curso de 6 anos, não é? Você acaba o curso, você tem que fazer uma residência, as residências não têm menos que 3 anos cada uma, né? São 9 anos, e o governo quer pôr mais 2 aí, 11 anos, né? Quando você se formar, seus netos vão na sua formatura, todo mundo vai participar ativamente, né? Mas, de qualquer maneira, o que é que você aprende nesses 6 anos mais na residência? Do biopsicossocial. Você aprende o bio, né? Então, é assim, quando você recebe um paciente com uma queixa, esse paciente diz para você que ele está sentindo uma dor ou algum desconforto. Você faz as suas hipóteses diagnósticas, examina o paciente, não acha nada, vai pedir um exame complementar. Você pede lá uma endoscopia, uma tomografia, um ultrassom. Aí o paciente faz, você dá um remédio para melhorar os sintomas, ele volta na sua consulta e é aquele paciente que a gente não quer, né? Você fala assim, e aí, melhorou? Ele fala assim, nada, doutor, a mesma coisa, né? Dá vontade de mandar ele embora, né? Do consultório. Tem que falar para ele, seja carinhoso com o seu médico, fala assim, doutor, um pouquinho, vai, pelo menos para a gente não ficar tão frustrado. Aí você vai, abre os exames, não tem nada nos exames, tudo normal. Anatomicamente está normal. Fisiologicamente está normal. Mas o paciente está normal? Não, ele está sofrendo, senão ele não tinha te procurado. Alguma coisa está acontecendo com ele. E aí o que o médico fala nessa hora? Você não tem nada, vai procurar um psicólogo. Se ele não tem nada, não precisa de psicólogo. Não é? Então, para você ver como a formação da gente ela é tão exclusivamente biológica que a gente negligencia a questão psicológica, que dirá a social. Não tem como alguém ser ajustado, estar feliz e ter saúde se ele morar num ambiente insalubre, se ele não tiver um apoio social razoável,
se ele não tiver uma condição mínima de alimentação, né, de condições de saneamento básico. Então, tudo isso faz parte do conceito de saúde. A gente tem noção disso, mas não é assim que a medicina tem lidado com os seus pacientes. Nós fazemos só o bio, né, nessa definição aqui. Pois bem, se a gente voltar às nossas origens, a origem da medicina ocidental é a escola de Cos, na Grécia, onde ensinava Hipócrates. O grande diferencial da escola de Cos e de Hipócrates, das várias escolas de medicina que existiam na época, é que Hipócrates era amigo de Sócrates, e ambos discutiam. Então Sócrates colocava um pouco das ideias de Hipócrates nos seus pensamentos e vice-versa. O avanço do pensamento hipocrático era tão grande que quando ele desencarnou, não tinha ninguém para continuar o seu pensamento. Tanto que a medicina hipocrática ela entrou num abismo, né, a medicina científica, que só foi renascer muito mais tarde com uma série de outros médicos, como Paracelso, por exemplo. Então, o que Hipócrates, que é o pai da medicina, o que ele ensinava para a gente? O que ele dizia que era saúde? Qual era o conceito dele? Ele dizia que a saúde era uma combinação dos influxos ambientais, e aí ele está falando da questão ecológica. Eu acho que ninguém vai discutir isso, né? Se você trabalha num ambiente insalubre, que ele vai te provocar algumas doenças. Se você está num lugar que tem alguns poluentes cancerígenos, a chance de você ter um câncer é maior, e assim por diante. Então, a questão ecológica é fundamental para a saúde. O modo de vida, e aí está ligado à questão social, isso também é bem marcado na medicina, a gente sabe bastante disso. Dependendo dos hábitos alimentares, dos hábitos culturais de determinados povos, eles são ligados a uma maior incidência de alguns tipos de doenças, né? Então, a maneira como a pessoa vive socialmente tem um impacto importante na sua saúde. Depois ele fala dos componentes da natureza humana, e aí ele divide em humores. E aí não é o humor, bom humor ou mau humor, é o humor de substância química, são os hormônios, e aí ele está se referindo à questão biológica, e as paixões. E aí Hipócrates está falando da questão espiritual, da relação mente-corpo. Então vejam vocês que Hipócrates tinha uma visão do homem como um ser integral. Ele olhava para o seu paciente e ele não via apenas um amontoado de células com mecanismos fisiológicos, biológicos bem ajustados. Ele sabia que aquela manifestação que ele podia ver, tocar, ela era uma pequena parte do que aquele indivíduo representava. Aquele indivíduo representava muito mais, além do que simplesmente o seu corpo biológico. Ele tinha as paixões, ele tinha as questões espirituais, as suas crenças, ele tinha o seu ambiente social e o ambiente ecológico onde ele estava vivendo. Bom, nós precisamos dar uma grande volta para voltarmos a esse conceito de saúde integral. Né? Eu não vou ficar contando essa história aqui, né? Mas na verdade o que houve foi que o divórcio entre a ciência e a religião ocorreu para que a ciência pudesse desenvolver. E agora nós estamos chegando num ponto que o próprio desenvolvimento científico está pedindo os conceitos espiritualistas. Né? Então a gente está voltando ao mesmo ponto, mais ou menos. A evolução e o crescimento dos seres vivos, dos seres humanos principalmente, se dá em espiral. Então parece que a gente está dando uma volta, que a gente está caminhando em círculos, mas na verdade a gente está voltando para um ponto, mas um nível acima. Então a gente está podendo ver agora o ser integral de uma maneira diferenciada. Essa definição de saúde, que foi uma proposta que foi recusada da Organização Mundial de Saúde, é considerada hoje o conceito mais completo de saúde, que é o conceito de saúde integral. E aí ele diz que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o completo bem-estar biopsico, sócio, espiritual e ecológico. Né? Então, esse conceito de saúde, ele amplia em muito a nossa capacidade de interferência, né, de auxílio. Então, por exemplo, como o Bacer estava falando do pessoal lá da Europa, realmente problemas materiais eles não têm, mas eles são um poço de problemas espirituais. Eles sofrem de depressão,
Eles têm um monte de outras dificuldades. A própria cultura deles afastou eles da espiritualidade. E eles precisam, todos os seres vivos precisam de espiritualidade, né? Principalmente os seres humanos. Então vejam vocês que, no caso de todos esses fatores, o bio, psico, sócio, espiritual e ecológico, o fator que é mandatório, que é aquele que controla todos os outros, é o fator espiritual. Se você for pegar, por exemplo, o conceito de qualidade de vida, hoje se sabe que qualidade de vida é um conceito relativo e que depende da forma como a pessoa vê a sua vida. O conceito de qualidade de vida, ele começou e ele era medido pelo número de geladeiras, de televisão que você tinha na sua casa, não é? E isso depois, quando foi transportado para a medicina, ele não funcionou. E na medicina a gente descobriu o seguinte, que a maneira como a pessoa se sente é que mede a qualidade de vida. Então você pode ter duas pessoas que trabalham no mesmo lugar, que têm as mesmas condições sociais, as mesmas condições de saúde, elas são praticamente idênticas em termos de condições, uma é extremamente feliz e a outra é extremamente infeliz. O que é que depende? Depende da maneira como você vê o que a vida dá para você, e não o que efetivamente a vida dá para você. Né? É olhar para dentro de você mesmo, que estava sendo falado aqui, e ver o que é que você está fazendo com as coisas que a vida está te dando. E isso sim é que gera qualidade de vida, isso sim é que gera saúde. Porque em última análise, você se sente saudável quando? Quando você está feliz. Quando você está se sentindo bem. Quando você se sente ajustado, você se diz feliz. Não é? Então, há uma relação causa e efeito que muitas vezes a medicina oficial não consegue ver e muitas vezes nós espíritas nos esquecemos. A causa é a alma. É de onde partem as decisões que vão organizar quem? O seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, e esse perispírito que é quem determina a forma e função do seu corpo biológico, vai trazer todos os conceitos, todas as ordens, todos os comandos que vieram da alma até o seu corpo biológico. Então, o seu corpo biológico, ele é o efeito daquilo que vai na sua alma. E o seu corpo biológico é determinado pelo seu corpo espiritual, pelo seu perispírito. A diferença que existe é a seguinte, é como se você tivesse... você é a alma, e se olhando no espelho, e a imagem do espelho é o seu perispírito. E tivesse um segundo espelho, esse segundo espelho mostra a imagem do seu corpo biológico. Se eu, que sou a alma, levanto o meu braço direito, a imagem do espelho, que é o perispírito, levanta o braço imediatamente. Já a imagem do espelho, que é lá do segundo espelho, que é o seu corpo biológico, vai demorar um tempo para levantar a mão. Mais ou menos assim, vocês olhem para mim, eu vou levantar minha mão, certo? Agora olhem para o telão, mostra eu lá no telão. Eu vou levantar minha mão, o que vai acontecer? Minha mão vai levantar imediatamente? Olha lá, vamos fazer o teste. Quem está levantando a mão primeiro, eu ou a imagem do telão? Eu. Então vocês imaginem o seguinte, que a quantidade de energia que forma a matéria do meu perispírito é muito grande, é uma matéria fluídica. Então, no momento em que a alma se transforma, ela transforma o perispírito imediatamente. Mas, a matéria que forma o meu corpo biológico, que seria a imagem do telão, esta imagem, ela é formada de matéria de pouca energia, é luz coagulada. Então, ela demora muito para reagir. Então, o que se modificou na alma e se modifica no perispírito quase que imediatamente, demora um certo tempo para acontecer no corpo biológico. Certo? Então, se eu produzo alguma energia desarmoniosa,